o Militão se despede hoje, ele se despede nesse clássico amanhã e viaja para Portugal, onde vai jogar no Porto. Olha. No Futebol Clube do Porto. Então já é mais uma despedida que se tem aí no futebol brasileiro. O Porto contratou o João Pedro já, né, nessa janela, né? Sim. O que era do Palmeiras. Estava emprestado. Contratou. Quem é que está indo pro Porto? O Militão. O Valdo, o pai dele, está... Por isso a contratação do Bruno Não era Inglaterra? Diz que ele estava na mídia do Chelsea? A discussão antes da Copa do Mundo era Inglaterra. Mas o Ricardo Rocha me disse aqui, quando ele estava com a gente aqui, e ele estava praticamente já definido. Por isso que trouxeram o Bruno Pérez, que ele estava definido para Portugal. Para Portugal. Bela porta. Está no jornal A Bola, a declaração do Valdo Militão, que é o Valdo, ex-lateral direito do Comercial, que teve uma passagem rápida pelo Corinthians. E o Éder vai jogar pelo São Paulo a próxima rodada, no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. E depois fica livre para viajar na segunda-feira. O jogo do Militão, para mim, casa muito mais com a Inglaterra do que com Portugal. Mas isso acontecendo, Sormani, o Porto vai fazer dinheiro com esse jogador. O Porto sempre, né? E o São Paulo não vai pegar um figo podre. São Paulo não vai pegar um figo podre nesse negócio. Vai pegar na formação, quando futuramente o jogador foi vendido, e deve ser. Aí você vai pegar pela formação do atleta. Mas nesse negócio, ele está indo embora e o São Paulo não pega sem nada, né? Porque o contrato vai acabar, não é isso? É uma bela porta de entrada para a Europa. E o Futebol Clube do Porto, geralmente, faz bons negócios com os jogadores que entram. Assim. O Santos vendeu o Danilo pro Porto e o Porto vendeu o Danilo pro Real Madrid por 35 milhões de euros. 35. Então, e faz boa Champions League também, né? E tem, com esses jogadores aí, claro, acho que... Eu só vou dizer o seguinte, eu tô lendo essa notícia agora do jornal A Bola. Vou dizer um negócio para vocês. Se eu conheço um pouco do São Paulo, os caras estão muito incomodados com isso. Muito incomodados com a saída do Militão. Porque ele não aceitou nenhuma proposta de renovação de contrato. Mas faz parte do jogo, né? Não quero. Então, tá incomodado, os incomodados, como é que se retirem? Tira o cara do time, sei lá, faz o quê? É a carreira... Você nem colocaria para jogar amanhã? Não, claro que eu colocaria, só não ficaria incomodado. Por que não amarraram o contrato antes? Mas porque ele não quis. Não, mas antes, quando ele começou. Bem antes. O cara é promissor, desde sempre não queria. Não, você Vinícius Júnior só. Ele assinou um contrato só. Desde o princípio, não sabia. Eu achei ele não quis. O São Paulo bobeou, tinha achado isso. Não teve bobeada aí. É a lei vigente. É o problema de você ter apenas 3 anos para assinar um contrato com o jogador. A impressão que eu tive quando o Pascoal falou que estava incomodado é que o São Paulo tinha esquecido, Não, São Paulo não está incomodado, é que o cara não deu oportunidade. São Paulo então outra coisa. Então o São Paulo não tem culpa de nada. São Paulo não vai ter culpa de nada. O jogador está sendo transparente. Tem a chance de ir embora. Você colocaria para jogar contra o Corinthians? Colocaria, lógico. Jogou muito bem contra o Flamengo. Pode punir o clube. Até porque o São Paulo está sem o Jusilei. E o Bruno Pérez também, não acho que não... Então ainda não dá para jogar. Não, colocaria. Grande jogador. E concordo com vocês, concordo com o Flavinho especialmente. Não tem, o São Paulo não tem que, faz parte a lei está aí e é para ser cumprida. Sim. Isso vou falar um negócio pra você, essa lei é dolorida, hein, gente? Mas depende, Pascoal, porque às vezes tem clube que consegue... Chance. Tudo bem, você não tem chance, mas o Flamengo conseguiu fazer 45 milhões de euros com o Vinícius Júnior. O Santos conseguiu fazer com o Góes. Se o São Paulo não conseguiu fazer com o Militão... Quem tem de ficar incomodado é o torcedor de São Paulo. De repente o torcedor pode ficar com a impressão de ingratidão do jogador? Não? Azar, paciência, vai fazer o quê? Ingratidão do quê, gente? O cara é novo, é bom jogador, tá jogando. Não faz corpo mole, não se recusa a jogar. O torcedor do Santos pode sentir ingratidão do Zeca, por exemplo. Embora o Zeca tivesse o seu lá no seu direito, seus motivos. O torcedor do Fluminense pode ficar chateado com o Scarpa. Agora, vai falar o quê? Por exemplo, do outro lado, o Pedrinho foi procurado pelo Ajax da Holanda. Pedrinho do Corinthians. Foi procurado pelo Ajax da Holanda. E o presidente do Corinthians disse que ele só sai pelos 50 milhões da multa. Então, existe em algum momento da carreira do Pedrinho, o Corinthians foi lá e fez um bom contrato. O contrato do Pedrinho não era bom até o ano passado. O ano passado é que ele fez um bom contrato. E aí conseguiu convencê-lo e tal. E se o São Paulo não Você citou um negócio sobre o Militão muito importante. O pai do Militão foi jogador. Então, certamente, o pai do Militão gerencia direitinho a carreira e lá atrás falou, olha, você é um cara de destaque, daqui a pouco vai chegar proposta. Vai chegar a sua hora. E aí ninguém vai te segurar. Não vamos se prender. Eu tenho essa impressão. Isso é o momento Queria até dele, saber se vocês concordam comigo. O clube pode até oferecer e o jogador pode até aceitar. Não, eu quero, então... Faz uma multa um pouquinho mais baixa. E aí o pai falou, não, espera,
relaxa. Vai pintar. Pintou. É uma decisão... Por exemplo, o caso do Balbuena. Eu acho que se isso aconteceu, se isso de fato aconteceu, eu acho que é uma ingratidão de quem gere a carreira dele e dele próprio em relação ao São Paulo. Porque o São Paulo investe nesse menino desde sempre. Desde sempre. Eu me lembro quando o Kaká estava com o contrato para acabar e acontecer exatamente essa mesma situação do Militão, o Milan apareceu e falou pro Kaká, escuta, o dinheiro que a gente vai pagar pro São Paulo, a gente dá para você, fica mais 6 meses aí. O Kaká falou assim, não. Se vocês me quiserem, vocês vêm aqui me buscar agora. Não vou fazer isso com o São Paulo. Não vou fazer isso com o São Paulo. Verdade. Entendeu? Porque o cara pega esse moleque com 9, 10 anos de idade, leva pra escola, lá dentro não é dentro não, é fora. Mas tem uma van, um ônibusinho do São Paulo, que leva os jogadores pra escola. E traz de volta. Tem igreja, tem... Tá falando de Cotia? Cotia. E se vai mal na escola, o São Paulo... São Paulo, cobra. Espirra, viu? Tem dentista, tá? Médico à disposição. Assistente social, psicólogo. Quer dizer, há um investimento brutal do time no jogador. O que eu tô lendo aqui é que o Porto vai botar uma grana na mão do São Paulo, sim. Ah, é? Vai botar? Então, sairia de graça no final do ano. Pra pegar agora? Pra pegar agora, o Porto Então, mas ofereceu 4 milhões de euros pro São Paulo. Então, tudo bem. Não vai sair o São Paulo de mão. Você já tá vendo? Ninguém precisa ficar incomodado. Não. Então, é o seguinte, ele não quis renovar o contrato com o São Paulo, esperou o contrato acabar, entendeu? Sim. Só mostrando a imagem do Douglas. Se o Porto não aparece e faz isso, o São Paulo não pega nada. Olha lá, o Douglas, o volante Douglas está sendo apresentado lá no Corinthians, jogador que vai do Fluminense para o Corinthians. O André Cavalcante está acompanhando. Tá ventando aí, Andrezão? Mas tá um tempo agradável, viu, Pascoal? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. É isso, o volante Douglas recebendo das mãos do diretor de futebol do William Monteiro Alves a camisa do Corinthians. Vai vestir agora oficialmente a camisa pela primeira vez. Ele que atuava pelo Fluminense agora assina contrato com o Corinthians até o final de 2022. Jogador bastante jovem, 21 anos, mas que vinha sofrendo com algumas lesões, vinha sofrendo com uma artrite reativa e por isso só disputou 15 partidas no ano pelo tricolor das Laranjeiras. A expectativa é que tenha mais produtividade ou que esteja mais apto a jogar agora nesse segundo semestre de 2018. A camisa ainda não tem número, ele posa para fotos nesse momento. Douglas vai disputar posição ali com o Gabriel, com o René Júnior, também com o Ralf. E daqui a pouquinho, Pascoal, teremos entrevista coletiva e a gente volta a falar ao vivo do Centro de Treinamento Corintiano, Pascoal. Perfeito. Aproveita o lance, Andrezão. Já dá as informações do Corinthians aí, se tem jogador fora, se o Corinthians vai modificado amanhã. Nessa correria que você vai andando lá, você já vai falando, Andrezão. Daqui a pouco ele vai. O Andrezão vai nessa aí, ó. Apresentou ali no canto. Tá certo, Pascoal. Já que você tá pedindo, a gente está se deslocando agora para a sala de imprensa. O Corinthians não vai ter o Douglas, vai ter o Douglas à disposição, que já está escrito no bid, mas a tendência é que ele não comece o jogo como titular, obviamente. A tendência é que o Osmar Loz repita a escalação da equipe que venceu o Botafogo por 2-0 no meio de semana. Então, apesar do Douglas estar escrito no bid, vai treinar hoje normalmente, deve até ficar no banco de reservas amanhã contra o São Paulo no Morumbi. A tendência é que ele fique só como uma opção. O time deve ser o mesmo do jogo contra o Botafogo, com o Cássio no gol, com o Fagner na lateral direita, Pedro Henrique os dois zagueiros, Danilo Avelar na lateral esquerda, Gabriel e René Júnior os dois volantes, no meio campo Matheus Vital, Rodriguinho e Romero, e na frente o Roger. Esse é o provável Corinthians, Pascoal, mas daqui a pouquinho a gente vai acompanhar o treinamento e a gente confirma a escalação. Perfeito. Daqui a pouco você vem também com a entrevista do Douglas, rapaziada, arrumando ali para a sala de entrevista. Vida de repórter é assim. Vida de repórter é essa aí. Obrigado, Andrezão. Vai ali, vai andando, vai falando e é assim mesmo. Eu fiz um pouquinho isso ao longo da minha vida, então sei como é que é. Muito tempo, né, Muito tempo. Fiz um pouquinho isso, eu sei como é que é. Vai falando, vai correndo e vai falando. Não pode parar de falar e se vira para respirar. Isso é um outro problema. Mas é assim mesmo. Tá? Eu gosto muito desse rapaz aí como volante. Também. Eu gosto muito desse rapaz como volante. Acho que a característica dele se enquadra bem com o jeito do Corinthians jogar. Às vezes ele dá uma limpada na área ali, dá um modelo Felipe Melo ali, joga uns 4-3-4 para cima, mas é do jeitão dele. É do jeitão dele. Claro, ele é muito novo, tem 21 anos, se não me falha a memória. E ele vai melhorar, vai evoluir como jogador. E acho que o Corinthians faz um investimento nessa contratação. Porque esse cara, para mim, tem mercado rapidinho
do futebol do exterior. Pelo menos é o que eu penso. Exatamente. E vai cair uma luva com o Corinthians, né? Eu não gosto muito desse René Júnior, né? René Júnior. Eu acho que... Ainda bem que o Mano não tá aqui. O Mano chora pelo René Júnior. Nossa, ele tem uma paixão, ele ovula. Tem foto quando a gente tá falando sobre o René Júnior. Eu não gosto muito desse cara, gosto muito do Gabriel. Então acho que Gabriel e Douglas ali protegendo a defesa do Corinthians, que tá vulnerável, né? Perdeu o Balbuena. O Henrique é um jogador que tem muita qualidade, mas na marcação... Eu vou falar um negócio pra você, eu vou falar uma besteira aqui. Se eu fosse treinador do Corinthians, eu ia trazer o Ralf pra zagueiro. Se eu fosse treinador do Corinthians, botava o Ralf, que é grandão, botava de zagueiro. Muito grande não, Pascoal. Mas acho que daria. O Douglas tá falando já? Então vamos lá acompanhar a entrevista coletiva do Douglas. Tá chegando ao Corinthians, vamos lá. Na área pra estar. O que você falou no time do Corinthians, eu me encaixo bem sim, mas vou buscar o meu espaço aos poucos, porque já tem o time titular. E um time grande como o Corinthians não tem time titular, né? Porque todos são usados. Então eu vou buscando o meu espaço aos poucos, trabalhando até eu conquistar o meu espaço. Você sabe que desde que seu nome começou a ser especulado, é natural que tanto a gente aqui, como os torcedores do Corinthians, passe a procurar mais informações sobre a sua carreira, sobre o seu começo, sobre as coisas que aconteceram com você. Imagino que você já deve ter falado isso várias vezes, principalmente no Rio, né, para os torcedores do Fluminense, jornalistas de lá. Mas se você pudesse repetir, contar um pouco para a gente, não sei se você fala disso naturalmente, que foi a questão de você ter ficado um tempo parado, a questão da sua recuperação, de um probleminha até raro que você teve ou ainda tem e está bem curado, bem tratado. Conta um pouquinho como foi isso e como é que está essa situação nesse momento, por favor. Na verdade, eu acho que Deus bota cada obstáculo na sua vida, né? E esse foi um que ele botou em mim. Mas eu não deixei esse problema que eu tive me ganhar. Eu ganhei dele. Então, hoje eu estou curado, estou 200%. Vou dar tudo do melhor dentro de campo. Graças a Deus estou bem fisicamente. Douglas, tudo bem? O Corinthians recentemente tem papado títulos, né? Bicampeão paulista de forma consecutiva, campeão brasileiro ano passado com Fábio Carille. Você que está chegando agora, como é que você viu esse Corinthians multicampeão, esse Corinthians que disparou no primeiro turno do ano passado? Cara, a gente que vem jogar contra eles aqui no estádio da Arena, a gente sabe o respeito que os outros clubes têm, porque o Corinthians é um time muito grande. Tanto que todo time que vem fica atrás. Eu vejo o Corinthians é time para brigar por coisas maiores, títulos, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E esse ano a gente vai conquistar um deles, se Deus quiser. E todos que chegam no Corinthians, né, eles se surpreendem com a grandeza do clube, com a repercussão que as coisas têm, né? Torcedores que invadem as redes sociais, mandam mensagem, abordam na rua. O Roger, inclusive, foi o último a chegar, né? Que conversou com a gente, que me marcou quando ele falou sobre isso. Ele disse que não estava preparado, né? Cara, no shopping, no restaurante, todo mundo cobrando, todo mundo falando, tem que fazer gol, tem que render bem. Você já foi surpreendido também com esse carinho do torcedor, com esse contato do torcedor corintiano? Sim, eu fui surpreendido quando teve especulação, né, que o Corinthians tinha interesse em mim na internet, né, porque nem anunciou, muitos mandaram mensagem, e o meu agradecimento que eu vou agradecer vai ser dentro de campo que eu vou mostrar o que eles falaram para mim na internet. Douglas, tudo bem? Boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre as suas características, né, porque analisando os jogos que você fez pelo Fluminense, você mostra muita pegada, muita vontade, mas talvez, às vezes, também excede nessa vontade, chega um pouquinho mais firme. Esse é seu estilo mesmo, que você acha que de muita pegada, ou de repente, por você ser jovem, talvez isso pode mudar um pouquinho? Como é que você vê as suas características? Cara, eu acho que esse meu jogo é desde pequeno, né, de mim. É porque a raça, a vantagem que eu tenho dentro de campo, eu acho que eu não posso perder esse tesão. Esse é meu estilo de jogo. Eu tenho bastante pegada, mas também sei sair jogando. E já que você gosta desse tipo de jogo, que jogador que te inspira, que cara que você tem assim como inspiração quando você era moleque, começando a jogar, nessa posição que você gostaria de seguir os passos? Esse aí é fácil, é o Paulinho, que jogava aqui no Corinthians, desde a base do Fluminense, eu sempre me inspirei nele. Tem clássico, né? Você não vai poder jogar ainda por uma questão burocrática. Como que você vê esse jogo contra o São Paulo, que nos últimos anos o Corinthians ele vinha sempre à frente do São Paulo, né? Parece que esse ano o São Paulo está um pouquinho, levemente acima do Corinthians, apesar do título paulista do Corinthians esse ano. Como que você vê esse clássico e se você vai assistir lá da Arena, de fora, enfim, lá do Morumbi?
Eu acho que vai ser um grande jogo, né? São duas equipes, uma das melhores do brasileiro, mas tenho certeza que o Corinthians vai sair vitorioso e essa história vai mudar. Douglas, queria que você falasse, você teve quarta na Arena, qual a sua impressão do estádio, do torcedor? O time jogou, fez 2-0 no Botafogo. Que impressão que você ficou ali da Arena? Cara, a impressão, estádio muito bonito, né? Que eu fiquei impressionado também. A torcida, né? Muito apaixonada. E deve ser muito bom jogar ali, o estádio lotado. E queria que você falasse da parte física. Quanto tempo você acha que você já está à disposição aí? Porque o seu nome já saiu hoje no BID. Você está liberado se você fosse jogar amanhã, por exemplo. Eu queria saber se fisicamente você já está bem, acha que precisa de algum tempinho para ficar bem? Não, pré-temporada minha foi ótima lá no Fluminense. Se tivesse jogo hoje, eu queria dar dentro de campo jogar, estou preparado. Em relação à rapaziada aqui do elenco agora, queria saber quem que você já conhece. Se não me engano, você já conhece o Léo Santos da base, acho que o Vital lá do Rio de Janeiro, provavelmente você já deve ter tido contato até nos jogos, disputando jogos de bola. Quem que são os caras que você já conhece, que você já começou ali a pegar um contato, uma resenha? O Henrique, o Léo e o Matheus, o Pet eu joguei contra o Vasco, mas o Henrique foi o cara que eu tive mais contato, que teve lá no Fluminense, foi um grande capitão lá para nós. E o grupo aqui é excelente, o ambiente, inacreditável, todos caras muito legais, me receberam muito bem. E eu acho que o grupo assim, o grupo merece coisas melhores. Ô Douglas, fala para mim por que, claro, para uma negociação acontecer precisa ter a vontade dos clubes, mas também do jogador, né? Então, por que você resolveu trocar o Fluminense pelo Corinthians? Qual que é o desafio? Cara, eu resolvi trocar o Fluminense, não foi por causa de situação financeira, nada, só para ter novos desafios na vida, né? Já estava 14 anos no Fluminense. E o Corinthians é um grande clube, um dos clubes maiores do mundo. Eu vim buscar novos desafios, grandes coisas, a disputa da Libertadores, Copa do Brasil. E também foi importante para mim que na minha vida a gente tem que pensar em coisa mais alta também, né? Financeiramente, para mim, para minha família foi bom, então por isso eu vim ao clube também. O Osmar Loss te elogiou, falou que te conhece desde da categoria de base. E ele é um cara muito vitorioso como treinador na base, né? Tanto no Internacional como no Corinthians também. Queria saber se vocês já chegaram a se enfrentar quando você era da base do Flu, enfim, ou de outras equipes, Copinha, competições de base, e qual que é a relação por ele ser um técnico jovem também e ainda querendo ser vencedor, assim como você está chegando também querendo, né, com ganas de ser vencedor, se isso pode ajudar a uma relação mais próxima entre vocês. Sim, eu acho que eu joguei com ele na base, eu não lembro muito do Osmar, mas que todos falam é um grande treinador e estou conhecendo ainda, mas dá para ver que tem um talento enorme, mas um ótimo treinador. Fechou, obrigado. Não, calma, deixa eu agradecer o Fluminense. Tá bom. E eu queria agradecer o Fluminense por tudo que fez por mim desde a base, foram 14 anos lá, um clube que me deu tudo, que me criou como gente, como pessoa. Agradecer aos médicos, o departamento médico lá, todos que me ajudaram pelo problema que eu tive. E graças a eles, hoje eu estou curado. Está sendo apresentado então aí no Corinthians agora, o novo volante do Corinthians. O Flavinho estava aqui inquieto, a gente se sacudindo na cadeira, ouvindo e impaciente com o quê? Não, porque eu adoro essas entrevistas coletivas de auto-exaltação do clube, né? O que você acha de vestir... é nome do conjunto de pagode. O que você acha de vestir esse glorioso manto do mas isso não portentoso Corinthians? Algum repórter lá ou alguém que trabalha no Corinthians. O que você achou da beleza magnífica, estupenda da arena do Corinthians e não sei o quê? O que você acha da maravilhosa, vibrante torcida do Corinthians? Não sei o quê? Aí fica aqui esse negócio, parece propaganda eleitoral gratuita, entendeu? Fica uma entrevista só de exaltação ao próprio clube. Eu acho isso patético, sinceramente, na boa. Você achou boa a contratação? Contratação eu achei boa.
O resto eu acho. Você tem razão, você tem razão. A única coisa que chamou atenção lá. Porque você o que mais chamou atenção ali? O cara não jogou nenhuma partida na vida. Como é que ele vai achar alguma coisa no torcedor do Corinthians? Chamou atenção é porque ele tem no pescoço uma tatuagem do Michael Jordan. Interessante perguntar, mas pois é isso aí? O que é isso aí? Você gosta de basquete? É como se você fizesse o símbolo da Adidas ou da Nike no pescoço. Porque aquela tatuagem do Jordan... Virou uma marca. Virou a marca de produtos esportivos. Do produto esportivo. Entendeu? E a marca Air Jordan, que é aquele salto do Jordan pra... Aí pergunta, o que o cara acha da torcida? O cara nunca jogou pelo Corinthians. Mas ele já viu a torcida do Corinthians. Ele pode falar alguma coisa da torcida? Pode, ele vai falar. Qual é o problema dele falar da torcida? Essa torcida chata pra burros. Ele vai falar o quê? E se ele perguntasse, por exemplo, você olha lá, a tatuagem. O que você acha? Você optou pelo Corinthians para ficar mais próximo da família? Ele mora no Rio. Ele mora no Rio, por exemplo. Não, ele disse que a proposta foi boa e que ele vai levar a família para São Paulo. Ele mora aqui em Jacarepaguá. Não, ele disse que a proposta foi boa para ele, para a família dele, e vai levar a família para São Paulo. Vocês não ouvem o que o cara fala. O senhor fica aí pulando na cadeira com alguma pergunta que o senhor não gosta e o senhor não ouve mais nada. Se a família mora aqui em Jacarepaguá, por exemplo, aqui na Zona Oeste, vai trabalhar em Itaquera, tá do lado, bicho, é um ônibus só. Pega o BRT já... uma reta. Chegou, rapidinho. Pode falar. Não, essa pergunta esse tipo de brincadeira eu não... Fala, meu filho. Vai esse tipo de brincadeira não conduz com a minha índole. O Corinthians... Não conduz com a sua índole. Na figura do presidente... Não é conduz, é condiz. É condiz. É mesmo pedir o árbitro de vídeo que nessa vida... Não, na verdade não peça, não é nem da pelo... Vou recapitular. Calma, respira, calma. Essa contratação do Corinthians... Ó, depois do susto, depois que o Paulo Nunes promoveu o susto, é semelhante a do Matheus Vital, né, que veio do Vasco. Como é que o Douglas chegou no Corinthians? Que eu queria saber. O Corinthians vai emprestar alguns jogadores pro Fluminense. E depois, entre eles o Júnior Dutra foi, O Júnior Dutra já se apresentou. Mas quem paga é uma troca de jogadores, quem paga os salários é o Corinthians. Não, por enquanto o Corinthians vai ficar com o passe dele. Então eles vão definir o valor do passe, quantos jogadores forem, quanto que o Corinthians vai pagar ao final desse período. Mas quem que o Fluminense já aceitou pegar? Só o Júnior Dutra. Só o Júnior Dutra. Eles queriam o Paulo Roberto, ainda não acertou. Joga na mesma função dele. O Paulo Roberto não sabe se cair ainda. Não, inclusive entrou no jogo de meio de semana pelo Corinthians. Então eu acho difícil o Paulo Roberto ir, mas outros jogadores podem ir. Por isso que o Corinthians está esperando essa definição também para ficar com o jogador. E o Corinthians comprando o vínculo do jogador, ele vai negociar e o Fluminense ainda terá uma participação no negócio. Pode concluir. É uma contratação muito semelhante à do Matheus Vital. Chega um garoto jovem. Não, eu não vi garoto velho. Nossa, que maldade. Então hoje é dia do amigo, hein, gente? E hoje é o dia do amigo. Hoje é dia do amigo. Sabe? Você deixa a bola pingando. Você deixa a bola pingando. Que vai ficar no clube 3, 4 anos. E depois o Corinthians vai fazer mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que o Porto faz com maestria. Vai revender esse jogador pro mercado europeu. É um cara de um futuro... Tudo bem, gente. Mas a multa dele no Fluminense era alta. O passe dele ainda está vinculado ao Fluminense, é isso? O passe do Douglas ainda está... Continua. Não. Acho que não, é do Corinthians. O Douglas já está no bid como jogador do Corinthians. Não, eu sei, mas os direitos federativos, o preço do jogador. Federativos não, econômicos. Os direitos econômicos. Eles estão sendo acertados entre o Corinthians e o Fluminense. O Corinthians vai pagar um dinheiro, dos jogadores que forem lá. Ceder jogadores e o Fluminense ainda vai ficar com percentual. Isso, tá bom. Entendeu? Então, daqui 3, 4 anos, mais ou menos o que vai acontecer com o Matheus Vital. Os jogadores tendo sucesso. 3, 4 anos? Não tendo nenhum percalço. O Matheus Vital saiu do Vasco de graça. Sim, mas eu tô falando assim. Pegou um garoto. Jovem. Pegou um garoto com muito potencial para dar o retorno esportivo, só que com 24, 25 anos, tentar... A Europa não pega, cara com 20 Europa não pega mais jogador com essa idade. Tudo bem, então com 23, fica 2 anos vivendo. É uma figura de linguagem, você sabe muito bem. Um ano bem no Corinthians já... Um ano. Ano que vem tá indo embora. Você acha que o jogador, assim, ele tem qualidade? Ele precisa de 4 anos, 3, 4 anos. Não, porque eu sou um otimista. Eu queria, por exemplo... Imagina se você fosse pessimista. Que o jogador se com otimismo você está dizendo que o cara vai sair 4 anos, ficasse mais tempo aqui. Pensando no Corinthians. A gente está querendo te ajudar, mas não está conseguindo não, cara. Desse o retorno esportivo ao Corinthians. Fizesse uma história
no Corinthians para ser vendido. Aí vocês têm razão. A realidade do futebol não é essa minha realidade otimista. O jogador fica um ano e vai embora. Que é uma pena. É uma pena pro futebol brasileiro. Você é um otimista incorrigível, é isso? Exatamente. Mas no grife do Corinthians, né? A força que o Corinthians tem, se ele fizer um campeonato que, na minha opinião, vai fazer bom, ele sai um ano. Também acho. E é bom pro Corinthians. Eu acho ele muito bom jogador. Eu também acho bom jogador. Muito bom jogador. Alguma coisinha, mas é bom jogador. É bom jogador. Na minha opinião, é bom jogador. Agora, a gente vai... Quero perguntar para vocês aí quem que leva alguma vantagem, quem que é o favorito. Se quiser Twitter aqui, nós temos também. É uma boa Twitter. Vamos. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos Twitter. Me dá uns 3 minutinhos só para a gente falar do favoritismo, meu senhor. Aí depois a gente vai no Twitter aí para o senhor. O senhor deve estar sendo muito bem homenageado no Twitter. Deixa eu ver aqui. Ali, para os nossos telespectadores, 40% São Paulo, 31% de empate e 29%. A proporção é essa, Sormani? Pode ser. 30 pro Corinthians, 30, 30 e 40? Pode ser. Pode ser. Você vê o Corinthians? Acho que esses números são condizentes. Factíveis. São. O Flavinho tá achando São Paulo, pra mim o São Paulo é favorito. É o favorito. Nesse jogo. Esse jogo. Joga em casa, mais de 50 mil pessoas. É aquele tipo de jogo que o Jusilei e o Jusilei tá fora e o Rocas vai jogar. Então, eu acho que o principal desfalque do São Paulo é o Everton. Isso vai ter um peso muito grande. Mas eu vejo que o ambiente todo, o clima para esse jogo, o São Paulo podendo assumir a liderança do campeonato amanhã, né? Porque o Flamengo joga sábado também contra o Flamengo. No mesmo horário, o jogo é amanhã à noite, não é isso? Amanhã às 9 da noite. Mas dependendo dos resultados de amanhã, o São Paulo pode virar... O do Corinthians é tarde e o Flamengo é à noite. Então, o São Paulo pode... Perdão, Flávio. O jogo do Corinthians é às 7 da noite. 7 da noite. Às 9 da noite. Não, pera um pouquinho. E o do Flamengo... Não, agora termina com 9 da noite, é isso mesmo. Vamos o jogo do Flamengo Vamos começar tudo. Vamos começar. O jogo do Flamengo e Botafogo. 7 da noite. É às 7 da noite. E o do Corinthians às 9 da noite. Ao contrário do que o Corinthians é às 7 e do Botafogo aí. Flamengo às 9. Ao contrário. Puxa vida. Corinthians joga às 9 da noite contra o São Paulo e o Flamengo pega o Botafogo às 7 da noite. Isso. Dependendo do resultado... Quem que joga às 9? Corinthians. Dependendo do resultado do jogo do Flamengo, o São Paulo entra em campo... Já tem um histórico aí que podendo fechar a rodada na liderança do campeonato. Entendeu? Então, eu acho que esse jogo... Tá mais... O São Paulo tem jogado direito, conseguiu uma vitória muito boa, muito... Sabe qual que é o problema aí nessa história, Flavinho? O São Paulo é traumatizado com o Corinthians. Com o Corinthians, mas uma hora acaba. É um negócio... Claro, pode ganhar, lógico. Isso não é prato. Mas hoje tá melhor. Isso significa que vai jogar e vai... Pelo que a gente tá vendo, o São Paulo tá melhor. São Paulo tá melhor que o Corinthians hoje. E nesses últimos anos... Vai jogar em casa. Esses últimos anos em que o São Paulo só pra dizer pra virou você que tá freguês... 53 mil ingressos. Não tem mais ingresso. Nesses últimos anos... Não tem mais ingresso de numerada. E arquibancada. Não tem mais agora só a cadeira cativa. Se tiver algum amigo que tem cadeira cativa e quiser emprestar para você... 60 mil no mínimo 60 mil São Paulo. Esse trauma recente, nem é recente, é até longo, do São Paulo com o Corinthians. É histórico. E ele coincide com um momento muito bom histórico do Corinthians, um momento muito ruim do São Paulo. São Paulo não ganha um campeonato desde 2008, gente. Ganhou a Sul-Americana, não sei o que eu sei. Mas ganhou com um jogo pela metade, num momento em que a Sul-Americana não tinha o peso que tem hoje. Então, o São Paulo não ganha um campeonato importante desde 2008, que foi o tricampeonato brasileiro. São 10 anos. São Paulo há muito tempo não assumia essa posição de possível líder do campeonato brasileiro, né? Então, acho que o ambiente favorece, tudo favorece o São Paulo. E o ambiente que o São Paulo veio tão bem a jogar no Maracanã. Por isso que eu falo, desculpa, é diferente. Desculpa, por isso que eu acho que esses números aí são factíveis. Números também, concordo, e especialmente pelo que o São Paulo fez, né, no Maracanã com o Flamengo. Eu acredito, e poucas, exatamente.